vista do trabalho pedagógico, eu estou convencida da importância da maneira como nós fazemos o trabalho de análise interna dos textos. E por quê? Porque com o que aconteceu primeiro com a escola brasileira, mas depois o que aconteceu com a sociedade capitalista e o lugar que os meios de comunicação passaram a ter, os jovens perderam o acesso a uma das formas primordiais de expressão, que é a linguagem. Os jovens não conseguem ler, eles não conseguem escrever e eles não conseguem falar. Há ocasiões em que, vendo uma reunião de adolescentes, eu tenho uma curiosidade enorme, uma vontade enorme de estar viva até o meio do século que vem para ver o que vai acontecer, que sociabilidade virá. É, meu. Ó. Para o que não é iniciado na linguagem dos sinais, é nada. Ora, o mundo dos sinais, como explicam os linguistas e os filósofos, é o mundo da denotação. O sinal é uma coisa indicativa, ele é binário, existe o sinal e a coisa assinalada, só. Ora, o campo da linguagem é o campo da expressão, porque ele é ternário. Tem o signo, tem a coisa que vai ser assinalada, mas a relação entre eles se dá por causa do sentido. Há aquilo que Merleau-Ponty chama de a dimensão simbólica da linguagem. Isto é, a linguagem é essa invenção fantástica que os seres humanos fizeram para poder se remeter ao que está ausente. A linguagem é a possibilidade de tornar presente o ausente, porque ela se move no campo do sentido e do símbolo. Ora, se eu reduzo a linguagem na denotação, e tem computador, não é? Porque é só isso que ele faz. Eu adoro o computador, não sei viver sem ele. Só que é isso que o computador faz. A partir do instante em que ele não operar como um instrumento de trabalho, mas em que ele operar efetivamente como o lugar onde o pensamento se realiza, se nós juntarmos esse objeto técnico e essa linguagem puramente sinalética dos jovens, ou haverá uma recriação da linguagem, e eu gostaria de estar viva para saber o que ela vai ser, a linguagem vai desaparecer. Isso que nós entendemos por linguagem. Então, eu julgo que o trabalho pedagógico que nós realizamos, com essa demorada, lenta e paciente leitura dos textos, é para garantir o acesso dos estudantes ao mundo da expressão, ao mundo pleno da linguagem como expressão. Ler, falar e escrever. E eu gostaria de citar para vocês um pequeno trecho do Saramago que expõe, num outro registro, a minha preocupação. O Saramago foi a uma feira de livros, comprou um monte de livros, e ele foi pagar. Ele vai descrever o ato de pagar. À entrada do auditório, umas mocinhas da universidade encarregam-se da venda dos livros. 6 livros, 6 parcelas de uma soma simples. Nenhuma das parcelas com mais de 4 dígitos. A mocinha vai fazer a conta.
A primeira tentativa falhou. A segunda não foi melhor. Eu olhava assombrado o modo como a rapariga ia somando. Dizia 7 mais 6, 13, vale 1, escrevia 3 na soma e 1 ao lado e prosseguia, adicionando por escritos que iam aos que estavam, como nos velhos tempos um estudante da primeira classe, antes de aprender a usar a memória. Uma colega explicou-me com um sorriso meio envergonhado: é que falta a máquina. Diante daquela florida e ignorante juventude, senti-me de súbito infinitamente sábio em aritméticas. Pedi o papel e o lápis e, com um ar de triunfo condescendente, rematei a soma num instante mentalmente. As pobres pequenas ficaram esmagadas, confusas, como se, tendo lhes faltado os fósforos no meio da selva, lhes tivesse aparecido um selvagem com 2 pauzinhos secos e a arte de fazer lume sem calculadora. Essa é frequentemente a sensação que nós temos quando nós iniciamos o curso de filosofia para os nossos primeiros anos. Não com relação às aritméticas, mas com relação à linguagem. E é esse elemento constitutivo da cultura, constitutivo da história, constitutivo daquilo que o Merleau-Ponty chama a ordem humana, que eu acredito que o nosso trabalho modesto, cansativo e exasperante de análise de texto tem como função realizar. É este o sentido que eu dou a esse meu trabalho pedagógico, História da Filosofia. Do ponto de vista da orientação, eu estou convencida de que essa maneira de trabalhar a filosofia nos torna capazes de acolher as inquietações intelectuais daqueles que procuram a expressão do seu próprio pensamento, mesmo e talvez sobretudo trabalhando o pensamento de um outro. E eu penso que essa maneira de trabalhar é um navegar contra a corrente. Porque nesse momento as agências de fomento à pesquisa estabeleceram, por razões que eu não vou discutir aqui, porque isso seria uma outra aula, estabeleceram critérios e prazos para a produção do trabalho intelectual que destrói esse trabalho da interrogação, da inquietação, da busca da expressão. E, portanto, cabe a nós, professores desse departamento, trabalhar de maneira a que essa busca da expressão, esse trabalho, possa se efetuar contra tudo e contra todos. Finalmente, há uma terceira área na qual nós atuamos, nós não é majestático, e que eu chamo de o trabalho de intervenção filosófica pública. Tomando a filosofia como uma interrogação sobre o sentido do existente, que foi assim que eu a coloquei, e como uma interrogação, portanto, sobre o nosso presente, há 2 maneiras pelas quais nós podemos, enquanto aqueles que trabalham na filosofia, que aprendem a fazê-la e que tentam ensiná-la, podem fazer uma intervenção. Eu penso em 2 tipos de intervenção, uma que eu chamei de intervenção militante e a outra que eu chamei de uma intervenção
cultural. O que é que eu entendo por intervenção militante? Eu entendo por intervenção militante o estarmos preparados e dispostos a ouvir as questões colocadas pelo nosso presente. Tentar primeiro ouvi-las, depois de ouvi-las, tentar entendê-las, e depois de entendê-las, tomar partido a esse respeito. E eu vou lhes dar um exemplo de como é que eu penso que esse tipo de coisa possa ser feito. E por que eu chamo isso de intervenção militante? Eu chamo isso de intervenção militante porque se refere às questões aqui e agora postas para a nossa interrogação, para o nosso trabalho em filosofia. Eu vou ler um exemplo de intervenção filosófica militante. A ética é aquela parte da filosofia que se dedica à análise dos valores e das condutas humanas, indagando sobre o seu sentido, a sua origem, os seus fundamentos e finalidades. Sob essa perspectiva geral, a ética procura definir, antes de mais, a figura do agente ético e de suas ações, e o conjunto de noções, valores, que balizam o campo de uma ação que se considere ética. O agente ético é pensado filosoficamente como um sujeito ético, isto é, como um ser racional e consciente que sabe o que faz, como um ser livre que decide e escolhe o que faz, e como um ser responsável que responde pelo que faz. A ação ética, por sua vez, é balizada pelas ideias do bem e do mal, do justo e do injusto, da virtude e do vício. Assim, uma ação só será ética se consciente, livre e responsável. E só será virtuosa se for livre. E só o será se for autônoma. Isto é, se resultar de uma decisão interior do próprio agente e não de uma pressão externa. Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre a autonomia da vontade do agente ético, uma decisão que deve emanar apenas do seu interior, e a heteronomia dos valores morais da sua sociedade, isto é, os valores são externos ao próprio sujeito. Esse conflito só pode ser resolvido se o agente reconhecer os valores da sua sociedade como se tivessem sido instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas morais, pois neste caso ele será autônomo, agindo como se tivesse dado a si mesmo a sua própria ação. O que significa que, frequentemente, para poder ser um sujeito ético, o agente moral precisa começar por ser um agente político e revolucionário. Enfim, a ação só é ética se realizar a natureza racional, livre e responsável do sujeito, se esse, por seu turno, respeitar a racionalidade, a liberdade e a responsabilidade dos outros agentes. De sorte que a subjetividade ética é uma intersubjetividade socialmente determinada. Sob essa perspectiva, ética e violência são opostas. Uma vez que violência significa, primeiro, tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. É desnaturar. Segundo, todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. A violência é coagir, constranger, torturar, brutalizar. Terceiro, todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. Neste caso, a violência é violar. Quarto, todo ato de transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como um direito. Consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia, abuso físico,
ou abuso psíquico contra alguém. E caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela exploração, pela dominação, pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência se opõe à ética, porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se eles fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos e inertes ou passivos. Ora, vivemos no Brasil uma situação paradoxal. De um lado, grita-se contra a violência e pede-se um retorno à ética. E de outro, são produzidas imagens e explicações para a violência, tais que a violência real jamais possa tornar-se visível e compreensível. De fato, a violência brasileira real é ocultada por vários dispositivos. Um dispositivo jurídico, que localiza a violência apenas no crime contra a propriedade e contra a vida. Um dispositivo sociológico, que considera a violência um momento de anomia social, isto é, um momento em que grupos sociais considerados atrasados ou arcaicos entram em contato com grupos sociais considerados modernos. Os atrasados, os arcaicos, reconhecendo quem fala assim, são desadaptados e por isso eles se tornam violentos. E, terceiro, um dispositivo de exclusão, isto é, a distinção entre um nós brasileiros não violentos e um eles violentos. Eles sendo todos aqueles que, atrasados, deserdados, desadaptados, empregam a força contra a propriedade privada e a vida de nós brasileiros não violentos. Quarto, um dispositivo de distinção entre o essencial e o acidental. Nós dizemos que, por essência, a sociedade brasileira não é violenta. E, portanto, a violência é apenas um acidente na superfície social, sem tocar o fundo essencialmente não violento da sociedade brasileira. É por isso que os meios de comunicação se referem à violência com palavras como surto, onda, epidemia, crise, isto é, termos que indicam algo passageiro e acidental. Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, o autoritarismo, que regula todas as relações sociais, a corrupção como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, a intolerância religiosa, a intolerância sexual, a intolerância política, não são considerados formas de violência. Isto é, a sociedade brasileira não se percebe como estruturalmente violenta. E por isso, a violência aparece como um fato esporádico e superável. Ora, construída essa imagem da violência, espera-se vencê-la com o retorno à ética. Como se a ética não fosse uma maneira de agir, e sim uma coisa que estivesse sempre pronta e disponível em algum lugar, e que nós perdemos e achamos periodicamente. O que se entende por essa ética à qual se pretende retornar? 3 são os seus sentidos principais. Aparece primeiro como reforma dos costumes e restauração de valores passados, e não como uma análise das condições presentes para uma ação ética. A ética é aqui tomada sob uma perspectiva conservadora, mesmo reacionária, incumbida de promover o retorno a um bom passado imaginário. A seguir, ela surge como uma multiplicidade de éticas. Ética política, ética familiar, ética escolar, ética de cada categoria profissional, ética do futebol, ética dos dentistas, ética dos administradores de empresa, ética dos médicos, ética dos condutores de ônibus, ética dos cobradores de ônibus, ética dos alunos, ética dos professores, e assim vai. Portanto, desprovida de qualquer universalidade e entendida como competência específica de especialistas. As
comissões de ética. Nesse segundo sentido, confunde-se ética e a organização administrativa. Isto é, a ética é identificada a um código de condutas que define hierarquias, cargos, funções, das quais dependem responsabilidades funcionais para o bom andamento de uma organização. Além de confundir-se com a funcionalidade administrativa, a pluralidade de éticas também exprime a forma contemporânea da alienação. Isto é, de uma sociedade totalmente fragmentada e dispersa, que não consegue estabelecer para si mesma sequer a imagem da unidade que daria sentido à sua própria dispersão. A esses dois sentidos acrescenta-se um terceiro, no qual a ética é entendida como defesa humanitária dos direitos humanos contra a violência. Isto é, ela é entendida tanto como comentário indignado contra a política, a ciência, a técnica, a mídia, a polícia e o exército, quanto como um atendimento médico alimentar e militar dos deserdados da terra. A ética aqui não só se confunde com a compaixão, como ainda permanece cega às condições materiais da sociedade contemporânea, na qual há uma contradição surda entre o desenvolvimento tecnológico, ou o trabalho morto cristalizado no capital, e o trabalho vivo. De tal maneira que o desenvolvimento tecnológico torna inútil e desnecessário o trabalho vivo. Em outras palavras, pela primeira vez na história universal, a economia declara que a maioria dos seres humanos é desnecessária e descartável. Pois na economia contemporânea, o trabalho não cria riqueza, os empregos não dão lucro e os desempregados são dejetos inúteis e inaproveitáveis. Ora, o retorno à ética pretende manter a ideia de que o trabalho é a condição da moral e da virtude. Que o trabalho é o bem. Que o trabalho é um dever moral e sacrossanto. E por isso mesmo, o retorno à ética culpabiliza os desempregados e os subempregados pela sua situação. Não cessa de humilhá-los e de ofendê-los, e de considerá-los portadores da violência. Nem por isso, entretanto, a ética tomada como compaixão pelos deserdados supera a alienação social e a violência. O que acontece no caso da compaixão? Em primeiro lugar, porque o sujeito ético, ou o sujeito de direitos, se vê cindido em dois. De um lado, o sujeito ético como vítima, como sofredor passivo. E de outro lado, o sujeito ético piedoso e compassivo, que identifica o sofrimento e age para afastá-lo. Isso significa que, na verdade, a vitimização faz com que o agir, ou a ação, fique concentrada nas mãos dos não sofredores, das não vítimas, que devem trazer de fora a justiça para os injustiçados. Os injustiçados, portanto, perderam a condição de sujeitos éticos, para se tornarem objetos da nossa compaixão. E, consequentemente, para que os não sofredores possam ser éticos, é preciso duas violências. A primeira, a existência das vítimas. A segunda, o tratamento do outro como vítima sofredora, passiva e inerte. Além disso, a imagem do mal e a imagem da vítima são dotadas de um poder midiático muito grande. São poderosas imagens de espetáculo para a nossa indignação e compaixão, acalmando a nossa consciência. Nós precisamos das imagens da violência e do mal para nos considerarmos éticos. Em segundo lugar, porque, enquanto na ética, é a ideia do bem, do justo, do feliz, do livre, que determina a autoconstrução do sujeito ético, na ética do retorno à ética, portanto numa ideologia pura e simples, é a imagem do mal que determina a imagem do bem. Isto é, o bem torna-se simplesmente o não mal. Não ser ofendido no corpo e na alma, não ser maltratado no corpo e na alma. Esse não é que é o bem. O bem se reduz à mera ausência de mal,
deixando de ser algo afirmativo e positivo para tornar-se puramente reativo. Eis por quê o retorno à ética é inseparável da ideologia do consenso, uma vez que enfatiza o sofrimento individual e coletivo, a corrupção política e policial, porque essas imagens conseguem obter o consenso da opinião. Nós somos éticos porque todos somos contra o mal. A contrapartida dessa ideologia é clara. Não nos perguntem sobre o bem, porque o bem divide as opiniões. E a modernidade, como se sabe, é o consenso. A ética, como ideologia, significa que, em vez da ação, reunir os seres humanos em torno de ideias e práticas positivas de liberdade e felicidade, ela os reúne pelo consenso sobre o mal. E essa ideologia é totalmente perversa. Por um lado, ela procura fixar-se numa imagem do presente, como se esse não só fosse eterno, mas, sobretudo, como se ele fosse um destino. Como se ele existisse por si mesmo e não fosse efeito das ações humanas. Em suma, reduz o presente a um instante imediato, sem memória e sem porvir. E, por outro lado, procura mostrar que qualquer ideia positiva do bem, da felicidade, da liberdade, da justiça e da emancipação humana, isso é o mal. Em outras palavras, considera que as ideias modernas de racionalidade, sentido da história, abertura temporal do possível pela ação humana, objetividade, subjetividade, teriam sido responsáveis pela infelicidade do nosso tempo, cabendo tratá-los como mistificações totalitárias. A ética como ideologia é perversa, porque ela toma o presente como fatalidade e anula a marca essencial do sujeito ético e da ação ética, isto é, a liberdade como atividade que transcende o presente pela possibilidade do futuro, como abertura do tempo humano da história. Eu chamo isso de uma intervenção militante, porque não se trata aqui de uma aula, nem se trata de um ensaio filosófico. Se trata de um artigo para os jornais. E é uma maneira pela qual nós, com a formação que temos, podemos fazer essa intervenção. Qual foi o objeto da minha interrogação? O objeto da minha interrogação foi: mas que diabo é isso que liga o rádio, liga a televisão, abre o jornal, toma o ônibus e está todo mundo dizendo que precisa de um retorno da ética? O que se quer dizer com isso? E que valor tem isso? E nós vamos embarcar nessa canoa, ou nós vamos perguntar quais são os pressupostos desse desejo do retorno à ética. Isso é uma militância filosófica. Ao lado disso, e para encerrar, eu queria lhes dizer que eu estou convencida de que essa militância é possível por causa da maneira como se faz história da filosofia. Se nós pensarmos que os filósofos interrogam o seu próprio tempo, que o seu presente se ergue com questões que não foram pensadas ainda, que não foram ditas ainda, que não foram compreendidas ainda, e que o que ele pensa é a experiência do seu presente para elevar essa experiência à dimensão do conceito e do conhecimento. Nós não podemos dizer que a história é externa ao sistema filosófico, à doutrina, à obra. Porque a história é o que suscita a obra. É constitutiva da obra. E quando ela se realiza, voltando-se para as questões do seu presente, ela faz parte da história desse presente. E, portanto, não só ela é constituída pela história do presente, como ela é um dos constituintes deste presente, como trabalho filosófico. Se nós somos capazes de perceber, portanto, que há um engano feroz quando nós isolamos a criação conceitual e a sua articulação
e a experiência que exigiu esses conceitos e essa articulação. E a resposta que essa experiência presente dará a essa construção, quando nós isolamos isso, nós não fazemos história da filosofia. Aí sim, nós fazemos ideologia. Então, eu gostaria de lhes dizer que é possível trabalhar dessa maneira. Que nós trabalhamos dessa maneira. E eu vou ler um trechinho que se refere ao lidar com a história da filosofia. Quem lê Spinoza hoje não pode furtar-se a impressão de estar diante de um universo conceitual irremediavelmente perdido. Algo para sempre ultrapassado, porque suas raízes estão fincadas naquele instante do pensamento que Merleau-Ponty designou como o grande racionalismo do século XVII, que, pensando inocentemente a partir do infinito positivo, julgara haver decifrado os enigmas da relação entre o ser e o pensar. A leitura da obra pode tornar-se quase nostálgica, lamentando a perda de um referencial seguro que no passado garantia a plena inteligibilidade do pensamento e do real. Ou então, para não deixar escapar a autoridade profunda que separa o leitor presente do escritor passado, pode-se lê-la com precauções arqueológicas, capazes de manter os textos na sua especificidade e diferença temporal, sem perder de vista tanto a impossibilidade de anular, quanto a de recuperar o passado da obra num presente que lhe é totalmente estranho, que é o presente do leitor, e que, paradoxalmente, se julgaria mais compreensivo, dizendo-a melhor do que ela mesma se disse. A diferença temporal, porém, se percebida como mera diferença dos tempos, pode suscitar o nosso impulso para anulá-la. Isso é o que acontece na perspectiva da filosofia perennis, que é essa, a filosofia constituída de problemas e argumentos. Aqui, considera-se haver certos temas, problemas e questões propriamente filosóficos que, de Parmênides a Husserl ou a Wittgenstein, seriam sempre os mesmos, variando apenas o estilo e a forma da argumentação. Essa perspectiva corre o risco de nos reconduzir ao universo escolástico das quaestiones disputate e das quaestiones quadrimetáveis, que, se parece salvar profissionalmente os filósofos e os seus intérpretes, os engaja na labuta infinita daqueles que, indo além de Borges, estão convencidos de que a biblioteca é o mundo. A pergunta: por que ler hoje um autor de ontem? Responder-se-ia: porque não há outrora, nem agora, situando o intérprete naquele não tempo e não lugar que Santo Agostinho, mais piedoso, reservara para Deus. Nostalgia, arqueologia e filosofia perennes parecem incapazes de responder a uma questão sempre recolocada toda vez que deparamos com um clássico. Por que, ainda hoje, alguém se daria ao trabalho de ler Spinoza e escrever sobre ele? No entanto, desde que consideramos que clássico é aquele que, ao pensar, nos dá a pensar, talvez possamos enfrentar o perigo da questão. Por vezes, o trabalho do leitor pode nascer do primeiro encontro com a obra, de uma relação muito imediata e ingênua que mantém com ela, mas que inquieta e provoca indagações. É possível, então, que na tentativa para respondê-las,
um lento trabalho de reflexão faz o leitor sentir-se quase situado no interior do discurso do escritor. Esse outro que, embora à distância, teria algo para lhe dizer. Pouco a pouco, porém, esse estado de fascinação vai cedendo lugar à vigilância. O poder separador da história reabre o seu percurso. As questões e respostas do filósofo já não se confundem com as de quem o lê. Todavia, justamente quando a distância é reaberta, o discurso lido ganha uma força inesperada, tornando-se capaz de suscitar de maneira nova questões que agora são nossas. Nós nos sentimos visados pela obra passada. É certo que uma obra de pensamento não se deixa reduzir a uma representação completamente determinada, existente em si, externa ao movimento de leitura que ela própria engendra. É certo também que a obra de pensamento não se reduz a uma mensagem que do fundo do passado nos aguardaria como pregoeiros da sua verdade. A leitura não é inspeção intelectual de uma ideia ou de um fato, nem é epifania. É, como disse Merleau-Ponty, reflexão em outro. Por sua vez, a escrita começa no momento em que o discurso do outro escritor nomeia aquilo que é objeto das interrogações do seu leitor, e que, sendo nomeado por um outro, abre uma via para a reflexão de quem o lê e lhe permite escrever também. A sua própria reflexão pode exprimir-se graças à escrita alheia, que lhe deu a pensar e a dizer o que sem ela não poderia pensar nem dizer. Quando nos acercamos da obra de Spinoza, temos a impressão de um pensamento que não recua nem concede, mas, ao contrário, enfrenta o saber constituído, revelando-o como um não saber necessário, cujos alicerces estão encravados nas práticas históricas interhumanas. Temos a impressão de estar diante de um discurso privilegiado, porque discurso do excluído, que interroga o sentido da exclusão em lugar de recusá-la, evidenciando como e por que os poderes estabelecidos precisam dessa exclusão. E ao fazer essa reflexão, Spinoza subverte repentinamente a nossa suposição de que esses poderes seriam inabaláveis, pois ele torna patente a fragilidade real desses poderes e a nossa fragilidade, se nós formos coniventes com eles. Nós passamos a compreender que a ordem geométrica em que a obra principal é exposta e a crítica histórico-filológica do trabalho político são máquinas de guerra, cuja eficácia não está na posse de armas mais numerosas ou melhores do que as dos seus adversários, e sim em conseguir atingi-los ali, onde as engrenagens das suas máquinas emperram, acabando por explodir, permitindo que algo novo venha à expressão. Assim, nós nos sentimos testemunhas de um discurso cuja força, afinal, não se mede apenas pela extraordinária eficácia dos argumentos, e sim pela fecundidade que o anima e o encoraja. A coragem de Spinoza não está simplesmente nos fatos que palmilharam a sua vida, mas no que lhe permitiu vivê-la e no que o levou a escrever. A convicção de que o ódio e o remorso, eu cito, são os maiores inimigos do gênero humano. E, fim da citação, e que quem é livre, só é livre quem nunca age por má fé, vingança, medo, ressentimento ou pena. Porque a liberdade faz com que, eu cito, ninguém possa desejar viver bem, agir bem e ser feliz, sem desejar viver, agir e ser, isto é, existir em ato.
A imagem de Spinoza como um eremita, o sábio solitário que flui a exclusão, não faz justiça à obra de Spinoza. O excluído não é aquele que está fora do mundo social, político e cultural, mas aquele que foi posto para fora de um mundo que não pode suportar o risco da sua presença. É aquele que, ao compreender o significado da exclusão, detém a possibilidade extraordinária de fazer-se plenamente presente, captando a natureza de poderes que não conseguem suportar contradições e diferenças, fabricando falsas harmonias e identidades indispensáveis a toda tirania. Quando escreve que um Estado que considera a liberdade de pensamento e de expressão um perigo para a segurança é um Estado que prepara a sua própria ruína, Spinoza não fala do mesmo lugar de onde falam os detentores do poder, que sob a alegação da tolerância e da busca ininterrupta do consenso como unanimidade, fingem acolher a liberdade, proclamando-se promotores dela, em nome de um bem supostamente comum a todos. Dali de onde fala, Spinoza faz soar essa palavra do Estado como falsificação da liberdade. Pois a cidade é livre somente quando capaz de suportar a tensão extrema que a constitui e a transforma, não carecendo de excluídos nem de heróis. O discurso spinozano desvenda os processos que conduzem os humanos a imaginar, na turbulência dos seus conflitos, uma instância superior e transcendente a eles, que os reconciliaria numa comunidade imaginária, sempre prestes a esfacelar-se, cada vez que um acontecimento inédito vem colocá-la diante da imagem do perigo. Perigo que, afinal, está sempre encarnado nos gestos, nas ações, nas palavras daqueles que denunciam o caráter imaginário da comunidade assim forjada. Uma deflagração de palavras aparentemente conhecidas, mas deslocadas do seu sentido costumeiro, os textos de Spinoza revelam a secreta articulação entre não saber e poder. A tirania que se exerce, não somente pelo ferro e pelo fogo contra os corpos, mas também pelo discurso sobre as mentes. Todavia, essa deflagração vai iluminando uma paisagem insólita, na qual uma verdade mais obscura começa a alcançar os nossos olhos incautos, como se recebessem o auxílio de lentes laboriosamente polidas para dar a ver e deixar ver. Através delas, delineia-se o contorno nítido de um perfil, a presença secreta de um desejo servil, de um desejo supersticioso e insaciável de servir e obedecer, que os humanos imaginam ser fonte de fortaleza quando é signo do seu aniquilamento individual e coletivo. Contra essa impotência imaginada como força, o pensamento spinozano se exprime num contradiscurso que desmantela todos os nossos gestos, ações e palavras, lançando-nos vertiginosamente contra o porto inseguro de uma praia inexistente. Guerra contra o jogo delirante de sombras projetadas pela nossa imaginação, quando engendra a imagem de um outro sobre o qual devem recair as glórias da nossa salvação. Deus, o príncipe, a tradição. E as dores da nossa perdição. O diabo, Adão, o povo. Como poderíamos pensar que somos agentes da nossa liberdade e da nossa felicidade, se não conseguimos afastar as imagens do Pai Celestial misericordioso, do bom governante e do bom passado? Como poderíamos pensar nas causas da nossa infelicidade e servidão, se não sabemos afastar o espectro do diabo, nem a imagem do nosso pai terreno amaldiçoado, que nos fez os seus iguais no pecado e no sofrimento, nem a figura da plebe temível e ameaçadora? Como, prisioneiros da construção imaginária de um outro fantástico, os humanos seriam capazes de assumir um esforço gigantesco para não lançar sobre imagens
as dificuldades para enfrentar contradições, enigmas e dilaceramentos da experiência individual e coletiva? Como poderíamos pensar que sem a mortificação da carne, esse estofo de que é feito o nosso corpo, e sem a ascese do nosso espírito, esse diáfano elemento de que seria feita a nossa alma, como sem isso, nos seria dado aguardar sem medo a eternidade prometida à nossa parte imortal? Como? Recorrendo sem cessar a essas imagens que ocultam cada um de si mesmo e dos outros, com o auxílio providencial dessas figuras responsáveis pela felicidade e pela dor, pela liberdade e pela servidão, poderíamos suportar a palavra de Spinoza a nos dizer que fazemos a nossa própria vida e para ela precisamos voltar o nosso olhar, pois como lamentara o profeta Isaías, eu cito, extenuados estão os meus olhos voltados para as alturas. Fim da citação. Como tolerar um discurso que nos convida a enfrentar as construções imaginárias nas quais nós nos abrigamos, se com elas nós imaginamos estar protegidos de nós mesmos e dos outros? Como suportar o impacto de um pensamento que afirma serem somente os homens livres, gratos uns aos outros? Se o trabalho da nossa imaginação engendra um circuito de práticas e de relações no qual a liberdade aparece como o império de uma vontade onipotente e dominadora? Como tolerar a estranheza desse discurso que atravessa o âmago da experiência individual e coletiva, procurando, eu cito, não desprezar, não lamentar, não odiar, mas compreender? E compreender não é pactuar com a servidão, mas escavá-la até as suas origens, abrindo o árduo caminho para um mundo no qual possamos existir em ato. Porque, eu cito Spinoza, a sabedoria não é meditação sobre a morte, mas de vida. É naquilo que o pensamento de Spinoza possui de mais terrível, naquilo que o seu discurso ilumina de uma maneira quase insuportável, que reside a sua força e exige a nossa para aquilo. Ao cabo dessa travessia, buscamos articular nossas palavras, aproximando-as e distanciando-as do filósofo lido, escrevendo um outro texto, que recebeu do primeiro um campo de palavra e de pensamento. E é por isso que eu acredito que para fazer filosofia é preciso fazer história da filosofia, como se aprende no meu departamento. Para encerrar, eu gostaria de terminar com uma fala de Saramago que eu quero fazer minha, porque eu os cansei durante quase 2 horas. Saramago comenta poemas que ele escreveu ainda jovem, que ele não jogou no lixo, e ele diz que de todos os poemas que ele escreveu como jovem, há um no qual algumas palavras que se aproveitam. Ele diz o seguinte: nesse poema, escrito na juventude, as únicas palavras aproveitáveis, ou para dizer de outro modo, aquelas que o puseram a salvo da tentação destruidora, são as seguintes. E aqui vem o poema: que quem se cala quando me calei, não poderá morrer sem dizer tudo. Fim da citação. Sobre o dia em que elas foram escritas, passaram quase 50 anos. E se é certo lembrar-me ainda de como era o meu silêncio de então, já não sou capaz de recordar que tudo era aquele que me iria impedir de morrer enquanto não o dissesse. Hoje, sei que tenho de contentar-me com a esperança de ter dito alguma coisa. Eu espero lhes ter dito hoje alguma coisa. Muito obrigada.